Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre o Dia Mundial da Pneumonia, que foi criado para jogar mais luz nesse problema. Há uma mortalidade muito grande no mundo, principalmente crianças menores que 5 anos e as pessoas idosas, né? Então, como o dia foi dia 12 de novembro de 2022, deu um atraso aqui, eu estou fazendo hoje para não deixar passar em branco. É muito importante, nós na engenharia clínica temos um papel, não somente para educar as pessoas, levar mais conhecimento para dentro da família, né? Mas também disseminar a informação. Afinal de contas, a gente tem que entender o princípio de funcionamento dos equipamentos, para que serve, como que faz diagnóstico, como faz tratamento, como faz para assistir paciente. Então, nós temos que levar o nosso conhecimento e ajudar a melhorar, pelo conhecimento, a saúde das populações. Então, para não deixar passar em branco, está aqui o vídeo que eu vou fazer em 5 partes. Então, bora rodar a vinheta para a gente tratar mais sobre esse tema. Então a questão é visibilidade, jogar luz no problema. Em 2021, devido à pandemia, né, que a pneumonia também é transmitida via ar, pode ser as doenças pneumônicas, né, podem ser transmissíveis via ar, saliva, etc. A gente fez uma série de vídeos explicando o que é ar-condicionado, o que é refrigerado, o aspirador de secreção como gerador de aerossol. Fizemos lives em vários canais aí do YouTube para falar sobre a qualidade, a importância da qualidade do ar na transmissão da doença. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro, né? A qualidade do ar é muito importante. Aí a gente tem que falar sobre a mortalidade, né? Tem um dado aqui que em 2019 morreram 2.500.000 pessoas por ano. Se você dividir por 365, você vai chegar em 285 pessoas por hora. E o Covid em 2021, né, acabou contribuindo com o aumento dessa mortalidade. Chegou a 3.500.000 pessoas no ano, ou seja, 399 pessoas por hora, quase 400 pessoas por hora. É uma mortalidade incrivelmente alta e a gente tem que entender e deixar isso claro, né, e cobrar dos governos municipais, estaduais e o governo federal para melhores práticas contra esse tipo de problema. Então, mas por que isso acontece, né? Principalmente a gente que vive, por exemplo, eu vivo em São Paulo, uma grande cidade, né? Mas isso não é a realidade de todas as pessoas e muita gente desconhece os riscos e os perigos e não sabe como combater esse tipo de problema. Então nós temos aqui a vacinação como um problema grave, a má nutrição, a poluição do ar. Muitas pessoas, é importante, muitas casas, muitas famílias ainda usam para cocção, né, lenha, por exemplo. Então esses combustíveis fósseis dentro das casas, né, acabam não gerando uma condição adequada para a sobrevivência e acaba levando idosos e os jovens, né, e as crianças, né, como as principais vítimas. Só para vocês saberem aqui, os maiores de 50 anos, né, a mortalidade foi de 1.600.000 pessoas no ano, principalmente devido à poluição e ao fumo. Vamos falar um pouquinho agora sobre os micro-organismos. A gente tem que conhecer os fungos, as bactérias e os vírus. Embora a pneumonia possa ser causada por fungo, também é muito mais comum que ela seja causada por bactérias, né? O caso da Covid foi através do vírus. E a bactéria mais importante, mais comumente encontrada, ela acaba coexistindo com a gente, né, é o Streptococcus pneumoniae. Algumas bactérias têm o formato de coco, por isso que é chamado de cocos. E o Streptococcus, eles são como se fossem cocos em cadeia, dessa forma como você está vendo aqui. Então, essa é a nossa vítima, para a gente ficar de olho. O Streptococcus é muito importante. E a transmissão se dá pelo ar, saliva, transfusão sanguínea, e mudanças bruscas de temperatura, acaba o corpo sofrendo com essas mudanças, fragilizando e aumentando o problema. E como que é feito o diagnóstico dessa doença? Aí a gente entra também com os equipamentos que a gente cuida, né? Primeiro é o diagnóstico clínico. Você vai no médico e principalmente pela ausculta pulmonar, não é escuta, né? É ausculta pulmonar, ele consegue diferenciar pelo som que ele ouve
se é uma pneumonia ou não. Então o diagnóstico clínico é muito importante, e você que faz manutenção de estetoscópio, pelo amor de Deus, para de trocar a membrana por filme de raio-x usado. Então a membrana ela tem uma espessura, tem uma resistência do material ideal para captar o som produzido e levar até o ouvido dos médicos para que eles possam fazer o diagnóstico. Então para com isso de trocar a membrana. Põe no orçamento, compra do fabricante, garante o modelo, a tecnologia que foi fabricada, que você está contribuindo bastante. Outra forma de diagnóstico, radiografia de tórax. Então aquele salve para os colegas aí que estão fazendo manutenção de raio-x dia e noite, né? Lembrar que o raio-x salva a vida, porque o diagnóstico por imagens é uma das formas de fazer isso. Mesmo aquele pica-pau de 100 mA, para uma criança faz toda a diferença. Então, parabéns a vocês que cuidam do aparelho, não só para fazendo manutenção corretiva, mas garantindo desempenho de forma constante. Lembrando que você tem que ter lá garantia de qualidade de imagens e proteção radiológica. Eu já recebi e-mail aqui dizendo que tem raio-x parado numa determinada cidade ou outra. Então, dirigentes, não adianta comprar o raio-x, tem que ter a sala, tem que ter a proteção radiológica, tem que ter o técnico para fazer o exame e tem que ter condições para o médico fazer o diagnóstico por imagens. Então, radiografia de tórax, outra forma. Exame de sangue, por quê? Aquele hemograma, né? O que é feito no hemograma? Basicamente, ele vai contar os componentes do sangue. E o mais importante são os leucócitos ou glóbulos brancos, porque quando o sistema imunológico começa a trabalhar acelerado para enfrentar uma doença, lembra, eu contaminei, não necessariamente eu vou desenvolver um processo infeccioso. E quando eu desenvolvo um processo infeccioso, o número de leucócitos no sangue aumenta. Então essa contagem é muito importante. Então agora um salve para a galera aí que tem vamos dizer, fazem manutenção dos contadores de célula, lembrando que tem os automáticos, tem os mecânicos, aqueles colegas que fazem manutenção de microscópio, que é um instrumento importante para poder fazer esse tipo de procedimento. Outra coisa que pode ser feita é a cultura de escarro. Então você coleta o escarro, semeia ele no meio de cultura adequada, coloca na incubadora e através do antibiograma você consegue identificar ali o agente etiológico ali específico e fazer um cuidado mais direcionado. Então, salve para o pessoal do laboratório, contador de células, microscópio, a estufa, né? Importante demais a estufa para esse tipo de exame. E o tratamento, qualquer médico infectologista vai poder, a partir desses resultados, prescrever o antibiótico correto. Lembra, tem uma gama enorme de antibióticos para vários tipos de micro-organismos. E nós temos o problema dos micro-organismos que têm resistência a vários tipos de droga. Então essa cultura de ir na farmácia, comprar um antibiótico e tomar, né, isso a gente tem que acabar, já não é permitido isso, mas pode ocorrer, então evitem esse tipo de problema. E para finalizar, os 5 pontos importantes que foram elencados aqui em 2022, o primeiro é ar limpo, número 2, nutrição. Número 3, vacinação completa. Pô, lembra aí, se você olhar, cobertura vacinal da polio, que é a paralisia infantil nos últimos anos, teve uma queda enorme. Né? Por que caiu, né? Não pode cair, tem que manter constante. Eu me lembro que quando, já falei aqui que eu servi o exército, 78, 79, e na primeira semana vacina. A gente toma vacina, vai para casa, passa mal, tem algum tipo de reação, depende do tipo de vacina, vírus atenuado, enfim, o micro-organismo atenuado, mas a gente tinha aquele efeito. Eu, por exemplo, senti febre, mal-estar, mas na semana seguinte é ralação, aí cai na ralação que o exército põe a gente ali para trabalhar. Então, não há como discutir a importância da vacina. Eu sei que tem uma turma aí que é anti-vacina, mas eu acho que eles estão equivocados. Meus filhos são todos vacinados, eu também mantenho minha vacinação em dia. E por isso que é importante a questão, a gente cobrar dos governos a questão da vacinação completa. Outro ponto, diagnóstico rápido, né? Então, valorizar as unidades básicas de saúde, porque são os instrumentos mais importantes que a gente tem para atender a população mais rápido. Elas estão mais próximas das comunidades e devemos valorizar. Eu sei que é muito importante a gente ter hospital top,
falar de cybersecurity, segurança cibernética, falar sobre essas questões complexas que envolvem a engenharia clínica, mas a unidade básica da saúde é muito importante, né? A tecnologia mais importante que a gente tem hoje no mundo se chama água limpa e nem todo mundo tem acesso a esse tipo de recurso tecnológico. Então, diagnóstico rápido. E o quinto, que volta aí, está relacionado com o diagnóstico rápido, né? É que as pessoas tenham acesso a tratamento, que a possibilidade de tratamento seja acessível, que ela tenha medicamento na farmácia, que gratuitamente, de preferência, né? Saúde é direito do povo, né? Então a gente tem que cobrar esses 5 pontos. Então, pessoal, o que eu quis dizer foi isso, né? Fazer esse pequeno resumo, jogar a luz nesse problema, mostrar que nós, profissionais da engenharia clínica, pelo conhecimento que a gente tem, pelos equipamentos que a gente manipula, a gente tem o dever e a obrigação de disseminar esse tipo de conhecimento. Então eu peço para você, se você gostou do vídeo, que você mande isso para um colega da enfermagem, um profissional médico que você conhece, um técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. A gente precisa de disseminar isso e principalmente ficar atento com as políticas governamentais que cuidam da saúde das populações. Então é isso aí que eu queria comentar. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!